Por que você acorda todos os dias? Você já se fez essa pergunta com seriedade, no silêncio da sua consciência? Não para dar uma resposta automática como porque tenho que trabalhar ou porque tenho contas a pagar, mas para olhar fundo no espelho da alma e se perguntar: por que eu continuo? Por que você se esforça mesmo cansado? Por que se levanta mesmo quando está machucado? Por que insiste em seguir mesmo quando tudo parece estar dando errado? Qual é o seu porquê? Essa é a pergunta que separa quem vive por dentro de quem apenas sobrevive por fora. É a pergunta que organiza o caos, que direciona a caminhada, que ressignifica até a dor, porque quando você encontra o seu porquê, nada mais é aleatório. As decisões mudam, as companhias mudam, as escolhas ficam mais nítidas. O que antes parecia grande se torna pequeno, e o que era invisível passa a ter um valor imensurável. Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, afirmava que o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente. Mas esse desejo só permanece vivo quando está atrelado a um propósito verdadeiro. Um motivo forte o suficiente para te manter firme no meio da tempestade. Um motivo seu, profundo, intransferível. E o que a maioria das pessoas faz? Corre, muito. Trabalha, compra, aposta, conquista, mas tudo isso com a sensação de estar girando em círculos, como se estivesse correndo numa esteira. Muito movimento, mas sem sair do lugar. Por quê? Porque falta um eixo, falta sentido, falta um porquê que fundamente os passos. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, escreveu uma frase que ecoa até hoje como verdade universal. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Ele viu isso com os próprios olhos. Os prisioneiros que tinham alguém esperando por eles, um sonho que ainda não tinham realizado, uma fé que ainda os sustentava. Esses eram os que resistiam, os que aguentavam o frio, a fome, o desespero, não porque eram mais fortes fisicamente, mas porque tinham um motivo maior que a dor. E você? Qual é o motivo que te faria suportar até o que parece insuportável? Por quem ou por quê você continuaria mesmo quando ninguém mais acreditasse? Essa é a base. Na Bíblia, em Provérbios 19, 21, lemos: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, podemos fazer planos, sonhar alto, querer muito, mas se não estivermos conectados a um propósito verdadeiro, alinhado com algo maior do que apenas nossos interesses imediatos, tudo se esvazia com o tempo. As conquistas vêm, mas não preenchem. O dinheiro chega, mas não satisfaz. A fama cresce, mas não sustenta. E aí voltamos à pergunta essencial. Por que você acorda todos os dias? Será que é só pela necessidade? Será que é só por medo de fracassar? Ou será que lá no fundo existe algo dentro de você que está gritando por um sentido maior? Muitas pessoas vivem anos sem nunca se fazer essa pergunta. E por isso, seguem ocupadas, mas não realizadas, cansadas, mas não em paz, cercadas, mas ainda solitárias. Mas não precisa ser assim com você. Talvez seu porquê esteja mais próximo do que imagina. Pode estar naquela foto da sua mãe no criado mudo, no sorriso do seu filho ao te ver chegar do trabalho, no projeto que você adiou por medo, na ideia que nunca teve coragem de tirar do papel, ou talvez no chamado silencioso de Deus dentro do seu coração, te lembrando que você não está aqui por acaso, porque no fim, tudo se resume a 3 forças invisíveis que governam nossa existência: amor, tempo e morte. Tudo o que você deseja é porque quer amor. Tudo que você compra é porque gostaria de ter mais tempo. E tudo que você teme, de alguma forma, toca na morte. Essas 3 abstrações são o que unem toda a humanidade. Elas explicam os nossos anseios, nossas dores, nossos sonhos e nossas decisões. A gente deseja ser amado. Queremos mais tempo com quem amamos. E tememos perder tudo isso pela distância, pela ausência ou pela morte. Por isso, o seu porquê precisa ser maior do que apenas uma motivação superficial. Ele precisa ser construído em cima daquilo que te move quando tudo mais parece parado.
Pode ser um sonho simples: ver sua filha se formar, comprar a casa da sua mãe, sair das dívidas e dar uma vida melhor para quem te criou. Pode ser algo grande: transformar vidas, ensinar, curar, inspirar. Mas seja qual for, ele precisa ser real. Precisa ser seu. E talvez neste momento você ainda não saiba exatamente qual é o seu. Tudo bem. Mas eu te faço um convite: comece a procurar, comece hoje. Feche os olhos por alguns minutos e pergunte: por que eu faço o que eu faço? Por que eu como isso? Compro aquilo? Me esforço tanto? Será que eu estou vivendo com propósito ou apenas reagindo à rotina? Não espere mais. Essa pergunta é a chave. A resposta é a direção. Se essa mensagem te tocou, compartilha com alguém que precisa lembrar por que começou. E se quiser deixar nos comentários o seu porquê, escreva. Escreva com coragem, você pode inspirar outras vidas só com isso. Uma das maiores armadilhas da vida moderna é acreditar que só vale a pena viver se você tiver um propósito grandioso. Mas deixa eu te contar uma verdade simples e libertadora. O seu porquê não precisa impressionar ninguém. Ele só precisa fazer sentido para você. Tem gente que acorda todos os dias movido por um sonho de abrir um negócio, mudar de país, escrever um livro, fundar uma ONG. Mas também tem aquele que se levanta com um único desejo: ver a mãe sorrir no fim do mês, com o aluguel pago. E esse propósito, por mais singelo que pareça, é poderoso. É sagrado. Talvez o seu porquê não seja transformar o mundo inteiro. Talvez seja transformar o mundo de uma única pessoa. Talvez você lute para dar conforto aos seus filhos. Talvez seu sonho seja ver seu pai se orgulhar de você. Ou quem sabe você só quer dormir em paz, sabendo que está vivendo com dignidade. E isso é mais do que suficiente. Quem disse que propósito tem que ser espetacular? O que faz dele especial é o amor que você coloca nele. O compromisso, a entrega, a verdade. Na Bíblia, Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar pessoas que tinham fome. Às vezes, seu propósito é isso: alimentar, cuidar, proteger. Tem quem ache pequeno, mas no reino de Deus, servir é grandeza, dar é prosperar, amar é riqueza. E por falar em riqueza, é hora de desconstruir mais um mito. Riqueza não é só sobre dinheiro. Claro, o dinheiro é importante. Ele te dá dignidade, conforto, possibilidades. E não há vergonha nenhuma em desejar abundância financeira. Muito pelo contrário. Napoleon Hill ensinava que a mente humana, quando conectada a um propósito forte, atrai riquezas de todas as formas. Mas Hill também dizia que a riqueza verdadeira começa no espírito. Riqueza é ver um filho se formar depois de anos de sacrifício. É poder cuidar da saúde da sua mãe com os recursos que você batalhou para conquistar. É dormir com a consciência tranquila, mesmo sem ter tudo, mas sabendo que você está no caminho certo. É viver com fé. Mateus 6:21 nos lembra: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Se o seu tesouro é a fama, seu coração vai viver ansiando por aplausos. Se for o dinheiro pelo dinheiro, seu coração nunca vai se satisfazer. Mas se o seu tesouro é o propósito, seu coração terá paz mesmo em dias difíceis. E é aqui que entra a beleza dos diferentes caminhos. O seu propósito pode ser cuidar de crianças, o do outro, ensinar, o de alguém, cantar, o seu, empreender. Outro pode querer mudar vidas com a fé. E outro, simplesmente garantir que ninguém da sua família passe o que você passou. Nenhum é melhor, nenhum é menor. Todos são válidos, desde que venham da alma. E sabe o que é mais bonito? Quando seu porquê é verdadeiro, tudo ao seu redor começa a se alinhar. As pessoas certas chegam, as ideias certas aparecem, as portas começam a se abrir. Como dizia Napoleon Hill, quando você tem um desejo definido, o universo conspira a seu favor. E eu te pergunto de novo, você já escreveu o seu porquê? Você consegue colocá-lo em uma frase? Você sabe o que te faria continuar, mesmo se perdesse tudo? Pensa nisso. A vida vai te testar, vai tentar te desviar, vai oferecer caminhos mais fáceis, mais rápidos, mais tentadores. Mas se você tiver um porquê claro, você não vai se perder.
Vai cair e levantar. Vai se cansar, mas não vai parar. Porque quem tem um motivo forte aguenta qualquer jornada. Se alguma parte desse vídeo te lembrou do seu propósito ou te fez repensar tudo, deixa aqui nos comentários. Às vezes, escrever é o primeiro passo para tornar o invisível visível. Você já parou para pensar que a verdadeira riqueza não começa na sua conta bancária, mas dentro de você? Pode parecer estranho à primeira vista, mas faz todo sentido. Porque tem gente que tem muito dinheiro e vive vazio. E tem outros que têm pouco material, mas são completos por dentro. A diferença é propósito. Quem tem um porquê claro vive com direção. E direção vale mais do que velocidade, porque não adianta correr muito se você não sabe para onde está indo. Napoleon Hill escreveu: a riqueza começa com um estado de espírito, com uma clareza de propósito, com fé e com persistência. Ou seja, a prosperidade verdadeira nasce de dentro para fora. Começa no invisível antes de se manifestar no visível. É o porquê que faz você acordar mais cedo. É ele que te dá força para continuar mesmo cansado. É o que te ajuda a dizer não para o que te distrai e sim para o que te aproxima do que importa. E com o tempo essa força se transforma em resultados, porque propósito tem energia. E essa energia atrai oportunidades. Nikola Tesla, visionário da ciência e da consciência, dizia: se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E isso vale para a vida também. Quando você vive alinhado ao seu propósito, a sua vibração muda. Sua fala muda. Sua postura muda. Seu olhar muda. Você começa a emitir uma frequência diferente e o mundo responde. Já reparou que pessoas que vivem com propósito parecem ter uma luz diferente? Elas não têm apenas metas, têm missão. Elas não apenas fazem, elas sabem por que fazem. E sabe o que isso gera? Riqueza. Mas não qualquer riqueza. Uma riqueza verdadeira, plural, completa, que vai além do dinheiro, mas que também o inclui. Sim, dinheiro é importante. Ele traz dignidade, tranquilidade, escolha. Ele permite que você ajude sua mãe, invista no seu filho, realize sonhos. Não é pecado querer ganhar dinheiro. Pecado é ser escravo dele. Pecado é ter dinheiro e não ter propósito. Riqueza também é ver seu filho subir num palco com diploma na mão, depois de anos em que você abriu mão de si para ver ele crescer. Riqueza é dar um presente para sua mãe e ver o brilho nos olhos dela. Riqueza é voltar para casa com o coração em paz, e não apenas com uma bolsa cheia. Riqueza é ter história, é ter gente, é ter paz. E é por isso que seu porquê não pode ser algo superficial, porque ele é o motor de tudo. Se você tem um motivo real, você move montanhas. Se você sabe o porquê está lutando, o fracasso não te derruba, te ensina. Se você tem clareza de propósito, até o tempo parece colaborar. É por isso que muitos começam projetos com pressa, mas desistem. Não é falta de talento, nem de sorte. É falta de propósito. Porque quando o porquê é raso, a primeira dificuldade vira motivo para desistir. Agora, quando o seu porquê é profundo, pessoal e inegociável, nada te para. A adversidade vira treino, a rejeição vira combustível e a demora vira preparação. Você não vê mais o mundo como um campo de batalha, mas como um campo de cultivo. Você aprende a esperar, aprende a selecionar, aprende a investir energia no que realmente importa. É como diz o Salmo 1. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. Tudo o que fizer prosperará. É isso. Propósito te enraiza, te sustenta e faz florescer. E se você sente que ainda não encontrou o seu, ou acha que ele não é grande o suficiente, lembre-se, não importa o tamanho do seu propósito, importa o quanto você acredita nele. Talvez seu porquê seja construir algo novo, ou reconstruir o que foi perdido. Talvez seja vencer para que seus filhos não precisem lutar as mesmas guerras, ou apenas provar para si mesmo que você é capaz. Tudo isso é válido, tudo isso é riqueza, tudo isso é parte da sua construção. Se você sente que o seu propósito é diferente, mas real, escreve aqui nos comentários. O meu propósito é meu tesouro.
Porque às vezes, declarar é o primeiro passo para viver. Você já percebeu que tem gente que começa algo com entusiasmo e pouco tempo depois abandona tudo? E não é por falta de capacidade, nem por ausência de recursos. É porque faltava uma coisa: propósito. Sem um porquê claro, qualquer contratempo vira uma justificativa para desistir. Mas quando você tem um motivo verdadeiro, nenhuma tempestade é forte o bastante para te derrubar. Você pode até cair, mas levanta com mais vontade, porque o seu propósito não deixa você parar. Ele te empurra, ele te lembra do que está em jogo. É como disse Napoleon Hill: o ponto de partida de todas as realizações é o desejo definido, sustentado por fé inabalável. Ou seja, você não precisa ter todas as respostas nem todas as condições, mas precisa saber o que está buscando e por quê. E quando você encontra isso, tudo muda. Você passa a dizer não para aquilo que parece bom, porque já está focado no que é certo. Você deixa de se comparar com os outros, porque sabe qual é a sua rota. Você não desanima com o tempo das coisas, porque sabe o que está cultivando. E mesmo que o caminho seja longo, você segue, porque você sabe o que está do outro lado. Lembre-se, ninguém constrói algo valioso sem motivo. O atleta que treina horas por dia não está ali só pelo troféu. Ele quer honrar um pai que partiu, provar que é capaz, inspirar outros. A mãe, que acorda cedo e vai trabalhar com os olhos cansados, não faz isso por vaidade. Faz porque tem um filho esperando em casa, e ela sabe que o futuro dele depende da força dela. O jovem que estuda enquanto os outros dormem tem um porquê, escondido no coração, uma história, uma dor, um sonho, uma promessa. Quem tem um porquê, resiste. E você? Qual é o motivo que te faria continuar mesmo quando tudo diz para parar? Não importa se hoje você está em dúvida, cansado, sem saber para onde ir. Se você tem um porquê, você já tem um norte. E quem tem um norte se reencontra até na escuridão. Deus trabalha com quem tem direção. Pode ser uma direção pequena, um gesto, uma decisão silenciosa. Mas Ele se move com quem está disposto a caminhar. Talvez você ainda esteja buscando o seu propósito. E tudo bem. Às vezes ele não chega como um raio, mas como um sussurro. Ele pode estar na dor que você passou, na vontade de mudar o que te feriu. No sonho de viver algo melhor do que aquilo que te deram, não precisa ser grandioso. Só precisa ser verdadeiro. Porque o verdadeiro sucesso não é só conquistar coisas, é ter a paz de saber que você está no caminho certo. É olhar para trás e sentir orgulho do que você construiu, mesmo que tenha sido com pouco. Riqueza não é só ter, é ser, é sentir, é transformar. E acredite, o mundo precisa do seu porquê. A sua família precisa. As pessoas ao seu redor precisam. E você, mais do que ninguém, precisa. Se esse roteiro te ajudou a lembrar de quem você é, escreve aqui: eu tenho um porquê, e ele é maior do que qualquer dificuldade. Ou se você ainda está em busca, digita: estou buscando meu propósito. Só isso já envia um sinal ao universo de que você está pronto. Conclusão. Final no fim. Tudo se resume a isso: amor, tempo, morte. 3 forças invisíveis que movem tudo o que somos e fazemos. Nós queremos ser amados. Desejamos mais tempo com quem amamos. E tememos perder tudo isso. É por isso que precisamos viver com propósito. Porque a vida é curta. E o tempo não espera ninguém. Se você tem um porquê, você já tem o que a maioria está procurando. Então, valorize isso, lute por isso. E nunca, nunca se esqueça de por que você começou. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue caminhando com luz. Mas nunca se esqueça do fogo que carrega dentro do peito.